Boa tarde, pessoal. Agradeço a presença de todos, tá? Acompanhar com a gente aqui no bate-papo, tá? E agradeço o Áureo por estar participando aqui com a gente nesse bate-papo. Sempre que quando eu estou com a necessidade de fazer uma atualização dos assuntos de metodologia, de práticas, enfim, eu faço um bate-papo com o Áureo. E aí, dessa vez, eu falei, já que eu vou fazer uma atualização, né, aqui, por que eu não convido mais gente? A gente faz um negócio conjunto e tal, né? É sempre um prazer receber o Áureo, falar com o Áureo. Então eu queria começar, Áureo, o nosso bate-papo, tá? Trazendo uma questão, tá? A gente começou a falar disso ontem e eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu queria te fazer essa pergunta para a gente iniciar nosso bate-papo. O que você vendo hoje, né, sobre esse novo normal que está vindo por aí, né? O que você está vendo, né, que vai vir, considerando o tema excelência operacional e inovação como um novo normal? Primeiro, bom dia, Maurício. Obrigado pelas palavras. É recíproco. Eu tenho uma admiração e um respeito pela sua competência e pelos resultados das empresas que você construiu e vem construindo, que mostra pelos fatos e não pela ideia, né? Concretização de resultado. Bom, você tocou num ponto que é o ponto-chave, né? E eu gostaria de abrir aqui uma perspectiva mais ampla para a gente poder discutir isso. E eu vou trazer alguns fatos. A primeira coisa que a gente deveria pensar seria o seguinte: eu vou trazer a fala do Silvio Meira, que ele disse o seguinte: a revolução industrial, né, a transformação desse momento, ela está só começando. Nós assistimos 2 capítulos e já tivemos um impacto enorme. Mas se você olhar para as tecnologias, se você pensar em inteligência artificial, Bitcoin, Big Data, Analytics, nós estamos só começando a explorar esse terreno. Então, nós vamos ver um impacto enorme. A segunda coisa que eu gostaria de trazer para vocês é que uma pesquisa que saiu de um grupo de futurólogos, né, em 2017, são 2 pesquisas, né, e uma dessas pessoas que é versada no futuro, de para onde a tecnologia caminha, disse o seguinte: bom, agora isso em 2017, nós vamos ver como a tecnologia vai ser conduzida, na realidade, pelas grandes empresas. Então, isso à primeira vista, quem vive no ambiente de startup é um choque. Mas tem um fundamento aí. E o fundamento está, por exemplo, na pesquisa da Cognizant, que entrevistou 2.000 empresas e foi olhar o orçamento de investimento delas. E falou assim: quanto é que vocês estão investindo hoje, 2017? Quando vocês pretendem investir mais? E aí os números são um pouco alarmantes. Que números são esses? Em 2017, eles investiam em média 3% do faturamento deles em inovação. E esse número ia crescer para 11,74% agora em 2000. Se nós olharmos para esse número, o que significa 11,74% dessas empresas? A soma total dá 6,6 trilhões. Vocês ouviram direito. 6,6 trilhões. E o que é 6,6 trilhões? Se você criasse com essas 2.000 empresas um país digital, ela seria o terceiro maior país do mundo, só perde para os Estados Unidos e China. Então, o que as grandes empresas vão investir agora, já deve estar com esse volume de investimento, é aproximadamente 6,6 trilhões. Isso cria uma mudança radical. Para a gente entender o impacto que um orçamento desse dá e a força que as grandes empresas vão trazer nesse novo cenário, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma grande experiência que nós tivemos aqui no Brasil, a Caixa Econômica. As pessoas, se olharem para a Caixa é um banco público, né? Tem todas as limitações regulamentares para poder se movimentar dentro do mercado. Mas se nós olharmos, em 3 meses, a Caixa Econômica, agora na pandemia, construiu um banco digital. Mas não é um banquinho digital, ela construiu o maior banco digital do mundo, 120 milhões de contas. Quem conhece de tecnologia sabe o tamanho do esforço que é você modelar uma estrutura de banco de dados, capturar esses dados de várias fontes, fazer correlação, etc., construir aplicativos que rodem centenas de celulares e conseguir fazer esse movimento. Tem falhas, eu não estou discutindo isso, não estou discutindo política, eu quero que vocês olhem pelo viés da tecnologia. Uma grande empresa, em 3 meses, constrói um banco digital. Esse é um exemplo. Outro impacto. Então, vamos já olhando esse cenário com mais vieses, né? Outro impacto. A Copenhagen, na pandemia, se associou com uma empresa de flores
para poder fazer canal de distribuição através de flores. Ela tinha uma estrutura de business to business, pensando sempre nas lojas dela, no padrão, essas coisas, mas ela criou canais e rompe com esse modelo. Essa é uma outra informação importante. Um outro ponto relevante, que é a capacidade de trabalho remoto que no Brasil se estendeu. Então, se você observar, nós temos uma mudança de comportamento que nós vamos sentir o impacto agora. O que antes tinha a preocupação de não correr risco, eles também agora estão livres, de certa maneira, porque a pandemia justifica, para correr mais riscos. E como as grandes conglomerações no mundo inteiro já estão se articulando há alguns anos para isso, né, você pode ver que o resultado vai ser impactante. Eu queria trazer aqui... Pode falar. Deixa eu só voltar um pouquinho ali, que eu achei muito interessante essa parte que você falou aí da Caixa, né? Porque a gente não, eu não tinha analisado sobre essa ótica, né? Ou seja, né, em meio à pandemia, ela construiu um banco digital para atender esses milhares de pessoas que precisavam receber o auxílio emergencial, incluiu todo mundo ali, né? Enfim, teve seus problemas, eu acho que tem muitos dos problemas com relação ao banco de dados, mas em termos de tecnologia, ela foi fantástica. E aí é interessante porque é o seguinte, né? Eu até passei aí para todos aí, tá? Um link de 2 livros que eu acho que são fundamentais para esses 2 temas que a gente está conversando. Mas voltando à questão do livro aí da Liderando na Era Digital, que é um livro muito utilizado em grandes universidades do mundo, se não me engano, ele é usado aqui na Unicamp, usado no MIT, e ele fala para a gente chegar à maestria digital, a gente precisa de 2 coisas, né? A capacidade de liderar a tecnologia, né, as capacidades digitais, e as capacidades de liderança, né? Ou seja, para liderar a transformação. E aí, voltando a esse caso da Caixa, é muito interessante, porque assim, a gente sabe que a Caixa é um grande banco que investe muito em tecnologia, tem tecnologia lá, e essa capacidade digital, para ela, não é problema. Mas assim, é interessante, né? Que veio a questão da capacidade de liderança, porque fazer isso em 5 meses não é para qualquer um, nessa envergadura, não é para qualquer um. Eu digo isso porque liderar uma mudança desse tamanho, né, não é fácil. E muitas vezes as empresas tentam fazer essa mudança e ela bate de frente com a cultura, né? Peter Drucker já falava, né? Assim, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, bate de frente, eu não consigo mudar. O que a pandemia veio foi o seguinte, ó, flexibilizou tudo. Gente, ela fez um movimento de mindset, mudaram o mindset, onde as pessoas na internet falaram assim, gente, não tem mais isso não, eu aqui não vou ser o cara que vai barrar pela cultura. Ela deu uma flexibilizada na cultura e permitiu que essa capacidade de liderança, né, ela acontecesse e a mudança acontecesse, né? Porque a transformação digital, ela é basicamente pessoas, liderar pessoas. A tecnologia é importante, óbvio, mas é liderar pessoas, tá? Então, eu achei muito interessante. Pode continuar a tua fala aí, mas você queria fazer esse comentário muito, muito, muito interessante. Não, perfeito, Maurício. O que eu acho que tem que ter é o seguinte: a gente não pode ficar preso no viés da mídia. Nós temos, já que nós estamos pensando o que vem de novo normal, que cenário é esse? O que eu estou trazendo para vocês, e que eu quero que fique bem claro, existem players que estão sendo desconsiderados que vão ter papel de ator principal. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a mudança de eixo de inovação, por exemplo, a Bloomberg já publicou que em janeiro, isso antes da pandemia, a Alemanha já tinha ultrapassado a Coreia do Sul em termos de país mais inovador do mundo, que era liderado pela Coreia por 6 anos. Outro fato importante, eu queria compartilhar minha tela aqui rapidamente, não é a apresentação, mas é somente esse gráfico aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o título dele. Desde 2014, está havendo uma mudança das startups e pequenos empreendedores, né? De pequenas empresas que estavam dirigindo a inovação em direção a essas multinacionais. E se você olhar aí, nessa pesquisa, que é uma pesquisa mundial, 23%, que é o número maior aí, as multinacionais são as empresas que estão mais investindo em inovação. A ideia aí, Maurício, então, é justamente isso, né? É mostrar que nós temos que olhar que esse cenário vai ser muito mais dinâmico e mais sofisticado do que nós estamos esperando. Eu vi uma outra reportagem da GE mostrando 2 coisas sobre a GE, porque a GE está com as ações lá embaixo, né? Mas as ações lá embaixo não significa que ela não seja um player extremamente fabuloso. Por quê? Porque ela é líder em 6 segmentos, turbinas, etc. Tem vários setores que ela é líder absoluto. Que ela criou agora em Taiwan,
que é a referência mundial para aquilo que está na linha de frente do máximo de inovação, que é uma combinação de 1.000 empregados altamente capacitados, uma estrutura fantástica de analytics e de gestão de dados. Eles produziram um modelo de fábrica em Taiwan com 1.000 empregados, com 1.000 colaboradores, que está com essa característica. E eles entraram no Guinness Book agora como a empresa que produziu a turbina mais eficiente do mundo. Então você começa a ver que houve uma movimentação tática nesses anos, com uma visão de software para a empresa dele. Basta dizer que hoje das verticais da GE tem faturamento com venda de software de 6 bilhões ao ano. Então, e eles construíram a maior plataforma de IoT, porque está chegando, né? E então, se você observar para esse cenário, para onde vai, a competição vai se tornar extremamente acirrada, motivada pela transformação digital, alavancada pela crise. A crise econômica traz um sentido de sobrevivência. Isso vai fazer com que todo mundo tenha que se posicionar e investir, né? Eu tenho um exemplo aqui, quando começou a pandemia aqui, eu moro numa cidadezinha de 90 mil habitantes, o supermercado rapidamente já montou uma estratégia de usar o WhatsApp e publicava no Facebook e via WhatsApp contratou 10 pessoas para poder pegar na prateleira, você fazia os pedidos, eles entregavam em casa. Há 2 semanas atrás eles já chegaram com uma... mas você quer ver como é que não para? Há 2 semanas atrás eles já chegaram aqui, já a app, já está tudo montado, já está lá. 5 meses, para quem era totalmente off. Então, o que nós vamos presenciar, na minha expectativa, é uma aceleração brutal. Esses grandes players que têm esse potencial de 6,6 trilhões a investimento articulado nas suas empresas devem fazer uma movimentação aceleradíssima. E só para constar, dessas 2.000 empresas, elas respondem... São 2.000 empresas que não estavam em digital, mas que vem fazendo movimentações gigantescas de estruturação. Então, isso muda o cenário. Tem importância a startup? Tem, sim, sim. Isso que tu fala é muito interessante, né? Porque você está falando de movimento de empresas que não eram digital, que agora estão indo para o digital, né? Porque assim, a gente que é do mundo de tecnologia, a gente está acostumado a só falar das grandes, né? Dos gigantes digitais, enfim e tal, mas a gente não entende que empresas como, por exemplo, a Burberry, né? Que é uma empresa de artigo de luxo, né? Alguns anos atrás, ela olhou para o cenário dela e identificou o seguinte, ó, o mercado estava crescendo de 12% a 13%. E ela crescendo 1% a 2% ao ano, né? Tô falando de isso tudo sempre ao ano, né? E ela falou assim, mas espera aí, eu preciso analisar, preciso entender o que está acontecendo, porque nesse sentido eu não estou acompanhando o mercado, né? E aí, o interessante é o seguinte, ela olhou e falou assim, eu entendi, e o meu mercado hoje são as baby boomers, né? As senhoras já de idade que têm dinheiro para comprar e tal, que elas estavam sendo disputadas pelas outras marcas de artigos de luxo, né? E aí ela olhou e falou assim, caramba, mas peraí, deixa eu fazer um estudo aqui e entender o seguinte, pô, então se eu for competir nesse mercado aqui para trazer esses clientes, eu vou gastar uma grana e tudo, e esse mercado ele tem um tempo, né? Ou seja, eles olharam e falaram, pô, no horizonte de 20 anos essas baby boomers vão ser substituídas. Então, deixa eu voltar aqui na base. Eles começaram a focar na base, né? O pessoal ali de 20 anos, começando de 20, mas eles voltaram e falaram assim, peraí, mas para mim falar com esse público, eu tenho que mudar totalmente. O meu público de senhoras não é mais meu público, então meu público é jovem. Eu tenho que entrar para o digital. Eles começaram forte numa estratégia de mídias sociais, mudaram totalmente o site, mudaram totalmente as lojas físicas para se apresentar modernas, com vários vídeos, com várias opções, os mecanismos de venda por tablets e tudo, ou seja, uma digitalização completa. Óbvio que isso dura um tempo, né? E aí, sobre esse tempo, Mário, eu vou até te fazer uma pergunta, tá? Como é que a gente vê inovação, mas não falando das startups das pequenas, já que você começou a falar das grandes, como é que você vê inovação acontecendo em grandes empresas, que não são de tecnologia, mas que são tradicionais e que precisam promover inovação e transformação digital?
Pois é, eu acho que isso aí casa muito em cima com aquilo que a gente vai estar apresentando aqui, né? Eu vou estar mostrando alguns slides até para dar uma substância para essa pergunta, Mauri. Eu só queria deixar uma frase que é de Winston Churchill. O Churchill disse uma frase seguinte: não desperdice uma crise. Essa é a frase do Churchill, que é o mote para esse momento que a gente está vivendo. Não desperdice a crise, a concorrência vai ser muito mais acirrada, está muito mais acirrada. Eu não citei aí, porque eu vou falar dela mais na frente, a Magazine Luiza, que mostrou uma qualidade de resultado fantástico, né? Eu vou começar, então, Mauri, mostrando aqui justamente isso que a gente está discutindo, né? Então, observe o seguinte, a ideia é, para essas empresas alcançarem esse resultado no tempo, nós vamos ter que entender uma série de estruturas que vão ser o motor dessa movimentação. Nós vamos entender como ela tem que flexibilizar a estratégia, trabalhar a cultura dela fortemente. Isso não é um processo fácil, mas talvez as pessoas desconheçam, mas algumas empresas são acostumadas a fazerem alterações na sua cultura significativas. Agilidade, transformação e inovação, eu vou mostrar isso para vocês. A Customer Experience, né, a experiência do cliente, o conceito de plataforma, frameworks e métodos. Então, eu vou fazer um apanhado aqui, Mauri, para que essa pergunta que você colocou é como uma empresa pode, uma grande empresa, trabalhar nesse movimento de alta velocidade se não estiver tão fortemente inserida. Então, para as empresas atuarem de maneira significativa nesse novo cenário, elas precisam, é claro, manter a sustentabilidade dela agora, principalmente com maior redução de custos, o que implica em buscar ao mesmo tempo focar muito em inovação, porque ela precisa se manter competitiva. Esses são um dos grandes desafios, né? Como é que eu alinho um negócio que prospera e também a obrigação que eu tenho agora, mais por questões até de sobrevivência e de urgência, eu tenho que reinventá-lo. Essa é a conciliação de duas forças opostas, excelência operacional e inovação. Inovação é indiscutivelmente o carro-chefe do seu futuro, porque você precisa gerar novos valores, precisa se adequar a uma competição que vai vir de maneira inesperada, né? Nós sabemos que as fronteiras do mercado se romperam. Você tem uma empresa que produz um conteúdo e outra que trabalha simplesmente com hardware, e parece que elas não são competidores porque estão em setores diferentes. Vou colocar um exemplo. Quem foi a empresa que produziu o melhor roteador do mundo, o mais veloz? Primeira pergunta que vem, foi a Cisco, foi a IBM, foi fulano? Não, foi Facebook. Então, o Facebook produziu agora o roteador considerado mais rápido do mundo. Aí você fala assim, mas como assim? Pois é, uma empresa de mídia social, por uma necessidade interna, produz isso. E ela colocou isso open source, Mauri. E para vocês terem uma ideia de que as fronteiras de mercado se romperam, elas se derreteram. Então, os concorrentes que estão presentes nesse momento vão vir de lugares muito diferentes, articulando as tecnologias disponíveis e produzindo soluções fantásticas. Então, Auro, quando você fala da parte do Facebook, é interessante porque no Google é similar, né? No Google tem o conceito da rede Júpiter, é onde roda todo o mecanismo de busca, né? Todos os servidores estão integrados ali dentro da rede Júpiter. E todo o planejamento de hardware e software de roteamento e tudo foi feito pela equipe do Google. Óbvio que lá é fechado, diferente do Facebook. Mas muito interessante o que você coloca, tá? Pois é, então a gente tem que ver que pode vir soluções que abalem o seu mercado, que vão estar vindo de players que não fazem sentido. Uma outra coisa que eu acho que as pessoas têm que ter em mente é o seguinte: todo mundo lembra que há tempos atrás você falava muito da estratégia do Oceano Azul, né? É conhecida a estratégia do Oceano Azul, saia do mar dos tubarões, vai para o Oceano Azul, saia desse mar vermelho. Bom, o maior ícone de representação de sucesso nessa estratégia chama-se Cirque du Soleil. O que aconteceu esse ano com o Cirque du Soleil, gente? Quebrou. Então, não adianta você conseguir uma posição de destaque, uma inovação, você vai ter que ter a reinvenção contínua. Isso é que tem que cair a ficha. Você não pode sentar e esperar, ok, fiz minha transformação, estou no Oceano Azul, agora eu paro. Parou, morreu. Isso é um outro alerta muito claro para as empresas que sabem que agora elas têm que estar. Se a gente olha para a TI, quando a gente fala de gastos operacionais, a busca da excelência operacional, o esforço de orçamento que se gasta hoje nas empresas grandes, médias e pequenas, 80% é para manter os serviços que ela já tem, que dá o sustento dela. É para sustentar a operação. E apenas 20% do orçamento está liberado para inovação. Então eu preciso mudar essa equação. E como é que eu posso fazer isso?
eu tenho que focar na excelência operacional, introduzir práticas que melhorem a operação da TI, fazer a automação da TI acontecer em processos que me dê velocidade, performance, agilidade e resultado econômico. Se você usa ITIL, se você usa automação com DevOps, você consegue reduzir custos operacionais significativos. Se você usa uma plataforma de monitoramento que permite você fazer a gestão de indicadores e, com isso, otimizar os seus processos, além do benefício final para o cliente, por um atendimento de melhor qualidade, você obtém um resultado significativo na redução dos custos operacionais. Então, por isso eu tenho que balancear excelência operacional com inovação. Sim, Amorim? O Áureo, então, assim, você aqui apresentando, aqui está 100% do orçamento de TI, né? Está aqui. Isso. 80% Isso. estou mantendo a operação, 20% inovação. Então, se eu aplicar a excelência operacional aqui na minha operação e eu conseguir fazer dela eficiente e reduzir custos, eu tenho mais orçamento para investir em inovação. Estou certo? Perfeitamente. Perfeitamente. Por isso é que há um erro comum das pessoas de acreditarem que eu tenho que focar em inovação. Não, não é isso. Você tem que garantir a sua sustentação, você tem que gerar recursos para a sua inovação. E isso que nós estamos aplicando aqui na TI vale para todos os departamentos. Se você entra com a cultura Lean, que busca desperdício, e que cada departamento busque otimizar seus processos, simplificar seus processos, automatizar seus processos, fazer uso de RPA, que é uma tecnologia de automação de processos que está bem, não é avançada onde ela pode chegar, mas que no nível que ela está hoje de maturidade já produz resultado significativo. Se você olhar com esse viés e começar a enxugar sua estrutura de custo, garantindo a performance, melhorando a qualidade, você vai entregar melhor resultado para os clientes e, ao mesmo tempo, obter os recursos mínimos necessários. Porque a inovação, nós estamos mergulhando num futuro que é um quarto escuro. Você mal vê a sombra dos móveis, ok? E outra coisa importante, você poderia falar assim, mas isso aí é das empresas preocupadas com isso? Não. Se você olhar o que dá valor para uma empresa, você falou muito de liderança no começo, e aqui, por que liderança está na cabeça de todos os gestores do mundo inteiro? Se nós olharmos para as 500 maiores empresas do mundo, o valor dela de mercado, em 75, 17% era ativos intangíveis. O mercado olhava para a empresa e apenas da composição do que a empresa valia, 17% era atribuído a ativos intangíveis. Em 2015, 87%. A pergunta que fica é, ok, muito bom, mas o que é ativo intangível? Ativo intangível são essas três coisinhas aí. Capital humano, capital da informação, capital organizacional. Então, quando uma empresa é avaliada hoje, ela é avaliada pela cultura, pela liderança, pelo alinhamento que ela consegue produzir internamente, pelo trabalho de equipe, pela estrutura de tecnologia que ela domina e possui, e pelos recursos tecnológicos representados, pelos recursos humanos representados pela força de trabalho que ela possui e as habilidades que essas pessoas possuem. Isso, então, mostra que é a preocupação de todo mundo para ter valor de mercado. Veja bem, isso está na cabeça da diretoria. Para eu ter valor de mercado, eu preciso ter essa visibilidade da potência futura que eu posso vir a ser. Ok? O que acontece, então? Nós já sabemos que cultura é uma coisa que tem que ser transformada. Você colocou no início a importância da liderança. Empresas que conseguiram construir um grande resultado hoje são empresas fortes no mercado, mas que têm um foco organizacional totalmente não colaborativo. Elas são internamente competitivas, elas competem internamente. O departamento de vendas competindo com outro departamento de marketing, com a fábrica de produção, e se gasta muita energia. Esse modelo não cabe mais numa velocidade que a gente precisa estrondosa hoje. O que a gente precisa são empresas externas, em que a estrutura da cultura é competitiva externamente, que ela tenha uma liderança forte, que ela tenha inovação produtiva, que seja colaborativa, ágil, né, confiável. E isso não é uma mudança simples de paradigma, mas é a preocupação de todos os gestores. Não pensem que eles não estão sabendo disso, né? Estão sabendo muito bem, sim? É interessante, né? Eu vendo essa imagem aqui, né? Ou seja, a empresa que é colaborativa internamente externamente altamente competitiva, pelo que eu estou vendo aqui, e a empresa que internamente não tem colaboração, ela internamente é competitiva, ou seja, elas se competem e acredito que aquela palavra silos ali é fundamental. Porque eu li no Exatamente. livro Liderando na Era Digital,
alguns níveis de maturidade digital, de maestria digital, e tem um nível, né, que é o nível de o fashionista. É aquele que tem dinheiro, né, e consegue comprar qualquer gadget de tecnologia, mas infelizmente os departamentos ainda estão em silos. Eles não conseguem se colaborar numa visão unificada da empresa e nem conseguem se colaborar numa visão unificada digital da empresa, né? Então, o fato de ter dinheiro para comprar tecnologia ou o fato de conseguir ter tecnologia não quer dizer que eu atinja um nível de maestria digital ou não quer dizer nem que eu consiga um nível de transformação digital suficiente. E quando você traz essa questão da cultura, porque ela é forte, né? Ela é forte Isso. e aí eu até coloquei aqui no chat para o pessoal, tá? Uma ideia das três caixas. Esse livro das três caixas, ele é muito interessante porque tem muita empresa grande utilizando ele, tá? Não é ideia, não apareceu um escritor aqui, não, é um escritor famoso. Essas ideias são testadas em grandes empresas. E o que eu entendi, né, quando eu li esse livro, foi o seguinte, ó, eu estou isolando a cultura para que aquilo que funciona bem não atrapalhe o meu futuro, né? Por quê? Porque o passado costuma interromper as minhas ideias de futuro. Por quê? Porque existe, né? É natural, a empresa, acionistas, enfim, chega para a estrutura da empresa e fala assim: eu preciso ter resultado, eu não posso perder time, eu não posso perder nada. E se as mesmas pessoas estão ali focadas em trabalhar com o presente e ainda pensar no futuro, isso provavelmente não vai ter sucesso. Por quê? À medida que ele tentar olhar para o futuro, a cultura vem, dá um tapa nele e bota ele aqui, tá? Por quê? Porque a cultura está exigindo dele o resultado do presente, tá? E aí essa caixinha, as três caixas é interessante porque a caixinha do passado, ó, você precisa esquecer um pouquinho as suas questões do passado para avançar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, ó. É difícil, às vezes, querer mudar a cultura quando você entra, por exemplo, com um time ágil dentro de uma área, mas aí você não tem apadrinhamento do seu diretor, você sofre pressões, o nível de pressão de uma área para outra é muito grande, algumas exigências do departamento de venda caem como um trovão na cabeça de todo mundo. Eu sei que isso não acontece no Brasil, isso acontece em alguns países de outros lugares do mundo, né? Então, nesse cenário, eu preciso começar a mexer com a minha cultura. E você vai enfrentar muitas barreiras. Se você entrar com a inovação na maneira de trazer mais agilidade para a cultura, você vai enfrentar barreiras significativas no comportamento dos gestores que vão tentar boicotar isso por interesses do silo dele, é feudal. A ideia das três caixas é uma coisa muito legal. Todo mundo sabe, e o Peter Drucker já disse isso, né, que a estratégia, você mesmo referenciou isso logo no início, a estratégia come, a cultura como estratégia no café da manhã. O livro das três caixas, desse Vijay Govindarajaran, esse livro, para você ter ideia, ele consegue uma maneira de você não ser engolido pela cultura que vai te levar, no caso da maioria das empresas, a ficar focado no dia a dia. Então, as pressões do dia a dia, as cobranças do dia a dia, o desespero do dia a dia, te leva a não olhar nada que está casado no seu planejamento estratégico, que está casado com o seu futuro. E aqui vem a coisa forte. Como é que isso funciona? É simples. Você precisa do seu. Eu queria abrir até um parênteses aqui: é o seguinte: não existe um futuro que você não crie. Se você não se mover, o futuro vai ser consequência da sua não ação. Ele vai se manifestar sem a sua intervenção. Se você se move em qualquer direção, esse futuro vai ter aspectos produzidos que você criou. E o seu passado também faz parte da sua história no presente. Então é um contínuo. Uma frase do Peter Drucker. Peter Drucker dizia o seguinte: a melhor maneira de se prever o futuro é que isso é extremamente profundo e significativo. Então eu tenho que criar o meu futuro. Exatamente, você vai ter que criar o seu futuro. E para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir a minha sustentação hoje. Então as empresas têm que ter vida agora. Elas precisam garantir a sustentabilidade com a excelência operacional. Inovações incrementais que garante para ela resultados financeiros para ela poder investir no futuro dela. A grande sacada dessas três caixas é o seguinte: que se você olhar para como você chegou aqui agora, a sua empresa está, você vai ver que muitos dos comportamentos na sua cultura, muito do que foi benéfico e foi uma forma de chegar até aqui, são coisas que você tem que esquecer.
Essa é a caixa do passado. Você tem que ter na caixa presente tudo que você precisa fazer do seu presente que vai dar resultado. O que otimiza meu negócio a obter resultados agora? O futuro é tudo de como você construir a visão que você quer do futuro. E como disse Peter Drucker, você mobilizar inovações, mobilizar estudo, mobilizar uma estratégia de pensar na caixa 3. A caixa 2 é você olhar para o seu ambiente e tirar aquelas formas de condução, principalmente na cultura, que são negativas. Então, se você imaginar essas 3 caixas e pense que você chega agora, eu gostaria que vocês fizessem um esforço mental, aí, um exercício mental, de levar essas 3 caixas para a sua empresa e falar o seguinte: ok, o que é do presente agora que nós estamos fazendo, maneira de gerenciar, maneira de conduzir, que eu preciso otimizar para continuar tendo resultado positivo? O que eu deveria esquecer? O que está fazendo na minha área? Isso pode ser na minha área, pode ser no meu setor, e pode ser na minha empresa, e pode ser pessoalmente. O que eu preciso fazer para que o futuro seja diferente? E que futuro é esse que eu quero? Isso vai depender da visão. Então, se você vê essas 3 caixas, tem alguns cases que mostram isso, né? Algumas empresas, alguns gerentes colocam uma caixa. Teve um caso desses de sucesso, em que ele colocava a caixa, o box 3, na mesa dele. Porque, como ele ia ser engolido pelo que ele tinha que fazer no dia a dia, ele via a caixa toda hora. Ele falou assim: em momento algum eu pensei no meu futuro. Em momento algum eu pensei no meu futuro. O que eu tenho que mudar aqui? Então, isso força o gerente a abrir na agenda dele um espaço para ele trabalhar isso. E do ponto de vista estratégico, se o board está pensando nessas 3 caixas, na hora de pensar nas suas ações, ele tem que ter o compromisso de estar pensando no futuro. Essa técnica da estratégia das 3 caixas, ela está sendo usada por empresas como John Deere, Caterpillar, GE. A GE está usando isso há 4 anos. Uhum. E Auro, é interessante, né? Deixa eu só fazer uma junção com um tópico que eu vi no livro Liderando na Era Digital, que é o seguinte, né? Muitas empresas, né, que estão começando a inovação acreditam que a inovação vai vir de baixo para cima. Então, criar áreas onde as equipes vão conversar, né? Ambientes interessantes, ambientes que facilitem isso. Ok, isso é bom, tá? Isso é bom, ajuda, isso já é a preparação de um campo para a inovação, mas a inovação, segundo esse livro, né, segundo os autores, ela começa com a liderança. Não há inovação, a liderança ela precisa dar esse rumo, tá? Até colei a imagem aí, tá? Ela precisa estabelecer os rumos, né? E ganhando força à medida que a companhia segue adiante. Então, ela precisa acompanhar, ela precisa fomentar, acompanhar e garantir que isso aconteça, né? Isso é interessante porque às vezes as empresas que acham que vamos criar um ambiente colaborativo, vamos criar aqui um estilo, botar puff para todo mundo aqui, ambiente com refrigerante de graça, copiando um pouquinho aquele ambiente dos gigantes digitais, né, do Vale do Silício. Isso não se mostrou não eficiente, né? E assim, apesar de ser interessante e bom para a qualidade de vida, para o ambiente, fantástico, podem fazer, não é esse o problema. A questão é, isso por si só não resolve. A gente precisa criar e ter líderes que conseguem enxergar, né? E nesse liderando na era digital, falando, né, das capacidades digitais e das capacidades de liderança, né? Um dos pontos importantes que eu vi lá foi justamente, né, que a gente precisa estabelecer uma visão digital da empresa, né? E aí, sobre esse contexto, eu queria te perguntar um caso, né, que é aqui do Brasil, né, um caso brasileiro, que eu estou vendo que está fazendo sucesso, está funcionando, que é do Magazine Luiza. Se você puder falar um pouquinho o que você sabe sobre aquele case e falar um pouquinho introduzindo o conceito até agilidade ali, seria fantástico para a gente. Tá, beleza. Eu vou abordar isso. Eu só queria fazer um comentário com você da minha opinião sobre essa questão, né? Eu acredito o seguinte: as empresas, da mesma maneira que nós estamos falando do casamento inteligente entre gestão operacional, que é um puxa para um lado e a inovação para cá, as empresas que vão realmente superar são as empresas que vão casar o top-down com o bottom-up. As empresas que vão conseguir construir uma estrutura de gerenciamento flexível e total apoio da alta gestão com a liderança, uma liderança forte, um ambiente de empresa moderna, totalmente integrado aqui embaixo, você vai conseguir juntar essas duas forças e isso vai ser um grande diferencial.
Vamos abordar um pouco da questão da Magazine Luiza que você falou, né? Então, eu vou trazer esses dois conceitos aqui, que eu acho que vai dar para entender o movimento do Magazine Luiza. Antes das empresas que estão se preparando para ser multicanal, o cliente já é multicanal. Isso mudou a forma como se faz compra. Quer dizer, antes de você chegar numa loja, ou de você chegar mesmo num ambiente digital para fazer a compra, você passou pelo Reclame Aqui, já viu se aquele produto é bom, já conversou no Facebook, já viu a experiência de alguns usuários no WhatsApp, se for amigo seu, já conversou com várias pessoas, já viu vídeos no YouTube vendo sobre isso, etc. Então você já formou um cenário. Então, a jornada do cliente, por ser multicanal, e às vezes você vai até para um ambiente físico para poder fazer uma interação física e ver se aquele produto é aquele que você quer mesmo, mesmo que depois você compre no mundo digital. Então, essa é a primeira visão. Nós temos que ter uma percepção de que o cliente já é multicanal. Nem todo mundo viu isso. Acha que nós temos que buscar multicanalidade na empresa, achando que o cliente não é multicanal. Eu tenho que mapear a jornada do meu cliente, todo esse ciclo que ele possivelmente pode estar passando. O outro conceito que eu acho importante e que as pessoas também não perceberam é o seguinte: a régua do conceito de plataforma subiu. Até tempos atrás, se falava em plataforma, nós vamos ter que entrar uma presença digital, eu vou construir uma camada digital sobre o meu analógico e vou migrar o analógico para lá. Então vamos ver o que a Magazine Luiza fez. Né? A Magazine Luiza, principalmente, ela vem construindo a história dela de transformação digital há 10 anos. Primeiro ponto que ela fez, e eu acho que isso é um ponto importante, ela criou o Luiza Labs e ligou o Luiza Labs diretamente com a presidência. Então, a estratégia com a inovação casada, liderança e a estrutura funcional que vai trazer as novidades para a empresa diretamente conectada, com um apadrinhamento de nível superior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Magazine Luiza, quando ela criou a plataforma digital dela, ela começou a inovar. E como é que ela começou a inovar? Ela trouxe primeiro para o seguinte: olha, você pode ser um parceiro da Magalu, você vai poder vender qualquer equipamento nosso aqui para o grupo seu de amigos no WhatsApp. Você só tem que se cadastrar, dizer quais equipamentos você quer aqui, e você vai montar sua loja virtual. Então, com isso, isso está dentro do conceito de plataforma. E aí, o segundo ponto que é importante a gente perceber, é que agora na crise, todas as lojas da Magazine Luiza foram fechadas, 1.700 lojas. E, é claro, eles rapidamente se prepararam para vender algumas caixas suficientes para segurar o Magazine Luiza com as 1.700 lojas, sem demitir ninguém por 2 anos. Ponto. Isso já tirou um receio dos acionistas. Né? O mercado ficou surpreso. Isso é matéria de jornal. O terceiro ponto importante é, além dessas ações de atender às necessidades de todos os stakeholders, seja funcionários drive, e abriram dentro do Magazine um outro tipo de parceria dentro da Magalu. Funciona isso. Na parte digital, várias empresas, a lojinha do seu Joaquim, que vendia produtos na região e que agora, em função da pandemia, não tinha espaço, eles abriram espaço para eles subirem e montar uma loja deles. E aí a transação e eles dão um sistema de pagamento, aquela coisa toda, a transação é toda feita dentro do Magalu. E com isso abriu a expansão dessas empresas para aproximadamente 24. E eles estão pondo esses cases. Então observa que ele muda isso. O segundo aspecto, uma outra iniciativa extremamente forte. Quando veio a crise agora da pandemia, o Magazine Luiza fechou as lojas todas, mas não parou de operar. Ela simplesmente transformou as lojas em dark store, que é um conceito americano de plataformas digitais que têm lojas físicas para fazer como se fosse um centro de distribuição. E essas dark store, todos os funcionários continuaram trabalhando lá dentro, vários funcionários despachando todos os produtos que estavam sendo comercializados no site. E com isso ela teve um rendimento violentíssimo. Agora, o que pega e me chama a atenção aí é que são duas falas do Fred Trajano, em que ele colocou o seguinte: nós vamos transformar todo o varejo brasileiro digital. E aí ele colocou uma segunda frase, ele falou assim: todas as lojas são mini CDs, são mini centro de distribuição. Então ele tem mini centro de distribuição no Brasil inteiro. Se você olha para isso, nós não estamos falando de digital. Nós estamos falando de uma combinação de digital com analógico, que é uma coisa só. Digital e físico, né? Digital e físico estão se unindo, né? O pessoal gosta muito de chamar de analógico, né? Então eu tenho usado esse termo, mas é isso, digital e o físico.
Então, essas 1.700 lojas passam a fazer parte dessa estrutura como centro de distribuição, como centro, e é o que ele chamou de Dark Store Shoppable. O Shoppable Dark Store, ou seja, uma Dark Store que também vende. Então, é um ponto de venda casado com uma Dark Store e um centro de distribuição. Então, o conceito de loja dele é totalmente inovador. E com isso, a Magalu se transformou numa empresa na pandemia de 100 bilhões de dólares. A Luiza Trajano é a mulher mais rica do Brasil hoje. Ponto. Aí você fala assim, vai parar aí? Não. Vamos pegar a frase do Fred. O Fred disse, eu vou transformar todo o varejo em digital. Porque ele falou logo em seguida uma outra frase que me chamou a atenção. Num evento desses virtuais que estão acontecendo aos montes, né? Ele falou a seguinte coisa, ele falou assim, eu vou transformar todo o varejo digital do Brasil em digital. Eu vou dar oportunidade para qualquer loja no Brasil inteiro possa vender suas coisas. E segundo, eu vou abrir as lojas para que elas possam usar elas como centro de distribuição. Então você imagina que com a estrutura de BI que ele já montou, que já é fantástica, ele consegue ver que o seu Joaquim lá do interior da Bahia vende muito dos seus produtos artesanais para alguns públicos de São Paulo dele. E por que não ter um estoque lá no Magazine Luiza naquela região? Ok? Então, o que você está no digital antigo? Quem está querendo sair do mundo físico e ir para o digital está indo atrasado. Eu A acho que, questão é. eu acho que é uma grande visão estratégica da empresa, de futuro, com um suporte tecnológico absurdo, né? Criado ao longo de 10 anos. Eu li e vi o vídeo sobre a transformação digital do Magazine Luiza, que eles prepararam esse backbone digital, e esse nome é interessante, né? Esse backbone digital, que é o livro Liderando na Era Digital nos traz, que é ter capacidades digitais, formar essas capacidades digitais, né? E eu assisti recentemente a uma palestra de uma professora do MIT falando sobre transformação digital, e ela fala justamente isso do backbone digital, criar isso aí. E o que eles fizeram lá foi uma coisa, foi começar esse backbone digital, essas capacidades digitais, criando uma estrutura enorme de microserviços, né? Bem gerenciados, obviamente, que não pode se perder nisso daí, né? Criando e alcançando, né? Ampliando o uso do ERP internamente, enfim, tal, ampliando o uso de analytics, de BI e tal, que chegou aí, né? Depois de 10 anos, esse sucesso, né? E com, obviamente, né? E eu reforço novamente, né? Liderança, nesse caso, é importante, né? A liderança fez a diferença, né? A liderança do Magazine fez a diferença. Exatamente. Então, primeira coisa, nós temos que subir a régua dos conceitos que a gente está carregando. A ideia é quando eu pensar no meu horizonte de futuro, ter uma visão de futuro, que eu tenho que começar a caminhar por ele, eu tenho que pensar que muita gente já está. Ele não comporta. O que importa são conexões. Se você e as conexões vão acontecer num hub, que você pode ser a sua casa. Você chamar 10 pessoas e estar reunindo sobre negócios com ela, ou tipo, o grande ponto é quais são os seus centros de conexão. Que tipo de conexão? Conexão de estoque, conexão de estrutura, conexão logística, conexão de representação física com conexão digital, conexão com outros parceiros. E nessa conectividade que você vai construir nessa estrutura sua, que vai ser um grande hub, ou uma plataforma que não é só digital, é uma grande plataforma híbrida, digital e física, você vai poder fazer e pensar a sua transformação digital. E aí leva também isso para um outro patamar. A jornada do cliente ela tem que ser pensada dentro do universo de experiência que ele passa até chegar às interações significativas com você. Exatamente. Perfeito? Laura, só para complementar, e eu queria fazer uma pergunta para você. Nosso tempo faltam 5 minutos, mas deixa eu só complementar aqui. Porque o interessante é o seguinte: a transformação digital ela existe em 3 pilares, né? A transformação da experiência do cliente, tá? A transformação operacional, que internamente, e a reinvenção do modelo de negócio. Né? Então, não há como você aplicar. Você pode até aplicar esses 3 ao mesmo tempo, mas geralmente as empresas escolhem onde aplicar, tá? E o livro Liderando na Era Digital traz um pouquinho de empresas que entraram em cada um desses segmentos. Falando de excelência operacional, transformação operacional, a Toyota sempre foi um grande exemplo, né, nos Estados Unidos, porque muito lá nos anos 80, muitos dos concorrentes tentavam entender como ela era tão eficiente, né, conseguir entregar carros mais baratos, com custos melhores, enfim. E a transformação operacional ou a excelência operacional é um negócio interessante, porque quando você atinge ela, é uma vantagem competitiva que você alcança que o concorrente não consegue enxergar.
ele não consegue ver dentro da tua empresa, né? Uma experiência do cliente ou qualquer outra, você consegue ver. E você hoje, com as tecnologias e a velocidade das coisas, você consegue até copiar rapidamente, mas uma eficiência operacional você não consegue. E aí, sobre isso, eu queria perguntar para você, Aura, eu queria colocar um tema ali importante, que é a agilidade, né? E aí, se você puder falar sobre frameworks de agilidade e o White 4, que aí traz o conceito de valor, né? Que você começou falando ali da experiência, né? E para mim a experiência assim, é um sentimento de valor que me é entregue, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso nesse conceito nosso aí, esse contexto nosso. Tá, né? Tá, beleza. Eu só queria falar um pouco da beta, rapidamente, porque ela vai estar ligada com essa questão da agilidade. Então, as empresas hoje elas têm que se preocupar em entender o que vem a ser esse universo futuro digital. Pensar numa plataforma híbrida, por exemplo. Então, o crescimento em direção a uma visão futura de o que ela pode usar, como ela pode alavancar o mundo digital, não fazendo uma casquinha em cima, mas como isso se complementa, ou como isso pode tirar proveito do que eu já tenho de valor e construir em cima da experiência do cliente. A Beta fez uma experiência muito interessante. A Beta criou um modelo criou uma série de lojas de altíssimo nível, de ótima qualidade, e ela aluga, e ela traz então um espaço para que as pessoas possam apresentar seus produtos. Então, os produtos das empresas podem ser apresentados lá. E eles construíram para isso um time extremamente forte. Isso aqui é muito baseado, na minha percepção, na ideia da Apple de fazer as Apple Store, um centro em que as pessoas possam experimentar e conhecer sua tecnologia. Olha que conceito interessante, Amaury, porque como eles fizeram isso, eles permitiram que qualquer empresinha, qualquer startup que tem um produto significativo, tem uma loja do padrão da Apple para demonstrar seus produtos, e eles têm uma equipe chamada Beta Testers, que são, na realidade, a equipe dela que é treinada pela pessoa, por eles, e diretamente apresenta os produtos nessas lojas em que, então, as pessoas têm uma experiência física. Se você olhar a estrutura da loja é essa aqui. O Google usou para o lançamento dos seus softwares. O Google fez uma relação com eles e montou uma estratégia. Então, o que você está vendo aí? Se você comprar, os 100% do dinheiro vai para quem vende. Aí você fala, mas que modelo de negócio é esse? Isso aqui é baseado simplesmente em lógica simples. Eles pagam uma taxa para poder usar essa competência de apresentar os seus produtos no mais alto nível. Esses beta testers têm uma capacidade de apresentação que eles selecionaram esses times e você monta a maneira como você quer apresentar e você acompanha a interação dos seus usuários. Então, é como se você tivesse um marketing com tempo longo para sua empresa. Isso enriquece. Qual que é o modelo dessa empresa? Experience. Ele só vende a experiência do cliente. Eles proporcionam uma experiência rica. E para uma empresa que está começando, de repente ela traz visibilidade no mundo inteiro em lojas extremamente sofisticadas. Isso é só para a gente ver que esses componentes estão criando resultados significativos. Quando a gente fala, eu vou mostrar um modelinho aqui que eu fiz para a gente entender, né? Buscar inovar, eu vou ter a cultura fortemente. E eu vou ter que gerenciar o presente, buscando excelência operacional com incrementação, que é esse ciclo aqui, né, que está baseado nas 3 caixas. E do outro lado, eu tenho aqui essas 3 largatas, né? Agilidade, inovação e transformação. E elas são isso aí lembra aquela estrutura que tem nos tanques de guerra para você poder subir em qualquer barranco. Mas se você olhar, tem um trevo de 4 folhas aí que está dizendo pessoas, meus processos operacionais, parceiros e tecnologia. Isso, para segurar essas 4 folhas do seu trevo da sorte, tem a raiz, o talo chama-se cultura, ok? Vamos falar um pouquinho da questão da inovação no âmbito das empresas que precisam de agilidade. A eficiência de qualquer processo passa por você ter um mindset lean. Buscar, eu estou aqui com o Scrum, mas vou falar um pouquinho do lean antes. Buscar excelência é simplificar o fluxo. Buscar a excelência, deixa eu pegar aqui, eu tenho um exemplozinho aqui de uma casa de linha aqui, mas é você buscar com que o fluxo com que as coisas são produzidas em qualquer departamento aconteçam de maneira eficiente e rápida, ok? E para isso, o que a gente trabalha, então? Eu preciso introduzir essas práticas no ambiente. Eu preciso trazer um mindset lean, saber que eu posso ter tempo de
desperdício, eu tenho tempo de deslocamento de informação, e eu posso aplicar o conceito de Lean, os 8 desperdícios, em qualquer departamento. E para isso eu caso isso com BPM. Eu faço um Lean BPM e depois automatizo. Isso tudo da excelência operacional. Falando sobre as práticas digitais, Amaury, eu queria trazer aqui uma coisa que a gente já discutiu e que é interessante, é o seguinte, o Scrum é um framework efetivo. Ele tem muito resultado. E outra coisa, ele não é aplicado somente em software. A John Deere aplica isso na construção dos seus tratores, na parte de engenharia de hardware. A Saab é o maior case mundial de aplicação disso aí. O grande problema é que eu tenho que mudar uma cultura. E se você ver aqui embaixo no gráfico de Tuckman, eu tenho desde uma estratégia de formação até uma estratégia de resultado. Se eu olho para um framework ágil, o grande problema que tem no mercado que a gente enxerga hoje é o seguinte: as pessoas estão adquirindo conhecimento, muitas vezes o conhecimento é muito frágil e não é fácil de você importar isso aí porque falta competência técnica. E a primeira competência técnica é se você olhar, se você não tiver um bom Scrum Master, ele não vai entender a importância de um Daily Scrum. Qual que é o objetivo que está por trás desse feedback? Como é que eu faço por que eu tenho que ter uma sprint review? Qual o sentido de eu fazer um feedback esses loops de feedback? Então, a primeira grande questão é eu tenho que estabelecer loops de feedback significativos e o Scrum já traz isso dentro. O que precisa? Eu preciso colocar isso em operação. E aí entra uma coisa que é simples. Quem é o cara responsável por tirar os impedimentos do time? Chama-se Scrum Master. Aí você olha para isso e fala assim, peraí, mas se eu estou colocando o Scrum dentro da minha empresa e o Scrum Master vai ficar brigando com meus gestores para poder resolver isso, se eu tenho uma ligação com a liderança treina também esses gestores para um novo modelo de gestão. Fala assim, olha, eu preciso de vocês com a capacidade de 1990. Um gestor tem que saber delegar. Você vai delegar a responsabilidade para o time, mas você vai também buscar entender o seguinte: você está ali para tirar os impedimentos. Você tem que fazer esse movimento casado entre a capacidade do Scrum Master que entende do framework para poder realizar a importância dos loops de feedback. E se você vê o seguinte, o loop de feedback do Daily Scrum, a finalidade dele é basicamente manter todo o time alinhado. Você olha para a Sprint Review, o objetivo é validar que o output, o que foi produzido, está dentro daquilo que é a expectativa do Product Owner e dos stakeholders. E a sprint de retrospectiva, que é muito mal trabalhada nas estatísticas que a gente tem visto, ela tem o papel de permitir com que o meu processo durante cada sprint melhore continuamente. Então, na retrospectiva, o objetivo é eu conseguir melhorar o processo e remover impedimentos de tecnologia, de relação das pessoas, de capacidade dos processos, da automação, ok? Para o time ter uma produtividade maior. Se você tem um Scrum Master que não consegue mostrar para as pessoas a importância disso, você entra numa estagnação de velocidade, que tem acontecido muito comum. 60%, de acordo com o Jeff Sutherland, não é informação minha, 60% das implementações de Scrum no mundo, elas falham em estruturada assim. Ela não tem um grande profissional no papel de Scrum Master, ela não tem um grande profissional no papel de Product Owner, que é um outro ponto muito crítico, né? Então você não consegue colocar o sistema dentro da sua estrutura, e se você pega as 3 caixinhas da estratégia, você não insere o corpo de gerência para tirar, mesmo que seja em silos, mas é diminuir a pressão em cima desse novo modelo. Então, se não houver um casamento estratégico aí, você vai tender a implementar fracassos e não soluções, né? Áureo, Áureo, Quem... nosso tempo já está chegando. Eu vou pedir só mais uma última coisa, tá? Nós falamos de excelência operacional, falamos de inovação, falamos de agilidade. Para complementar aí a quarta parte, eu queria que você falasse de valor e como o ITIL 4 traz essa questão do valor para o centro de tudo isso, né? Porque eu acho que essas 4 coisas aqui formam uma ideia muito interessante de avanço de qualquer empresa. Beleza, beleza. Então vamos falar do ITIL, né? Eu queria dar uma palhinha quando falo em valor. Eu queria só mostrar isso aqui para vocês entenderem o tamanho da velocidade. Eu vou falar rapidamente, um segundo, sobre Design Thinking. O Design Thinking tem uma característica do
School, né, da esquerda, o branquinho, e esse modelo preto aí é o modelo desenhado pela IBM. A IBM criou um modelo, uma metodologia que ela chamou de Enterprise Design Thinking, para fazer com que ela pudesse introduzir dentro da estrutura atual que ela tem princípios de inovação para todas as equipes, todos os times, em todos os níveis. A gente discute bem isso aqui porque é muito interessante. Mas eu queria trazer um ponto-chave aqui: empatia. Empatia é o fato de você se colocar no lugar do outro. E se você não vê isso com profundidade, você não consegue buscar a excelência nos resultados de inovação que você quer. Então não adianta você achar que entende o usuário, você precisa compreender o que é valor para o usuário, ok? E falando então sobre valor, eu vou trazer aqui uma mensagem do White, né? O White, na versão 4, eles mudaram a estrutura do White. E a ideia do White agora está totalmente baseada. E como é que funciona o valor aqui no caso? Eu tenho as oportunidades, demandas, e aí eu entro numa cadeia de valores em que eu vou articular meus processos, minha estrutura e produzir o resultado. Mas agora, o que é valor? O valor é o benefício esperado pelo cliente no momento final. É o que ele observa. E se você olhar isso existem várias definições de valor, você vai ver que o valor não é um atributo seu, é um atributo da experiência do usuário na interação contigo. E o que cria valor? O que cria valor numa empresa? Cria valor na empresa quando eu articulo esses grandes 4 domínios que estão aqui à direita, que é organização e pessoas, informação e tecnologia, as minhas parcerias, e entendo o fluxo de e os processos, combino e articulo essas estruturas da minha empresa, eu produzo os produtos que eu estou vendendo. E esses produtos, eles têm que estar alinhados com o valor que aquele cliente vai dar. Se você olha para o Uber, eu tiro para você a dificuldade de estacionamento, você tem um carro que você quer na hora que você quer, eu te entrego a qualquer momento, 24/7. Então, quer dizer, existe uma série de valores. Você não tem o ônus de abastecer o carro, de manter o carro, de segurar o carro, e você tem isso a custo baixo, preço. Então, quando você vê o que é a composição de valor do seu serviço ou produto, ele é percebido pelo cliente co-criado. O que vem a ser co-criação de valor? Co-criação de valor é você estabelecer que aquilo que você produz não é só durante a produção do valor, do pensamento sobre o valor, que quando você está desenhando o seu serviço, que você está produzindo uma interação de cocriação. A cocriação de valor acontece no momento da experiência. No momento da experiência. Se um cliente software seu, um serviço seu, e não usa, o seu software não produziu valor. O valor só vai acontecer quando o cliente consumir o seu software e aí ele vai obter o outcome, o resultado dessa experiência, dessa interação, desse serviço. Isso muda a maneira como você busca produzir coisas, porque a partir do momento que você sabe que o valor que só vai existir quando a experiência real existir, isso faz com que você procure no desenho da sua solução tirar todos os impedimentos que possam bloquear do valor pelo cliente. Isso muda, é um paradigma. Eu queria trazer uma outra foto aqui, que é aqui do White, também para dizer isso rapidinho. Como é que ficou o White agora? Então, o White tem uma cadeia de valores em que você vai ver o fluxo do que segue desde o início até o ponto final da produção, tá? E você vai por um processo de engajamento, obter ou construir os artefatos que você precisa, modelar os seus processos, etc. Fazer o desenho disso, fazer a entrega e suporte. E aí você tem um produto. Para isso você usa planejamento e melhorias. Se você olhar aqui em volta, eu tenho são 34 práticas de gestão para construir uma cadeia de valor. E aí eu queria mostrar mais um detalhezinho aqui, porque eu acho que vai ficar legal para vocês compreenderem como é que a gente pode fazer isso dentro do universo de valor. Se você olha para uma TI, quando você olha para uma TI comum, que você tem o que se chama de entrega de valor, o value stream. E é uma cadeia de um processo que vem desde lá do planejamento estratégico, criar o portfólio, definir o portfólio, codificar, construir, fazer o deploy, teste, colocar em operação, e em operação eu tenho que ter sustentação, gestão de capacidade, gestão de disponibilidade, gestão, o suporte, o atendimento a incidentes, etc.
Se você olha aqui no ciclo e vê quanto tempo você gasta em cada uma dessas atividades, você vai ter o que se chama de lead time, que é o tempo que você gasta desde lá do primeiro momento em que você concebe, e pode estar ligado até ao planejamento, até o momento em que você coloca isso em operação. E aqui é que entra, você vai buscar aonde você tem atividades sendo executadas em cada bloco dessa sequência, né? dessa esteira de valor, desse value stream, dessa cadeia de valor, e aí você vai construir e otimizar isso com os seus detalhes. E para isso eu preciso fazer uma coisa mais ou menos assim. Eu preciso fazer ciclos de feedback, a variação de estratégia do portfólio, desde a ideia, criar um backlog de portfólio, repensar a arquitetura da empresa e montar um portfólio de serviço. Isso aqui é um ciclo contínuo de contínua exploração e avaliação. No nível intermediário aqui, eu tenho Continuous Integration e Continuous Delivery, que seria DevOps, ok? Em que eu faço planejamento, faço desenho, construo, faço deploy, testo, e os defeitos entram aqui na manutenção. Beleza. Você está vendo que eu ainda não construí do início ao final? No final, eu preciso de Continuous Operation e Compliance, atender às regulações. E aqui entram esses outros processos. DevOps sozinho não atende, planejamento sozinho não atende, Scrum sozinho não atende. Eu preciso que os processos de sustentação operacional também estejam ocorrendo com qualidade. E eu preciso também que a estratégia seja rica. Eu acho que deu para dar uma visão rápida, né? A gente tem pouco tempo, a gente sabe disso, que a ideia aqui era simplesmente uma conversa rápida. O tempo voa, né, Mauri? Pois Mas é, ela já é muito passou do tempo aqui, 14 minutos do tempo aqui. Foi muito bom, tá? E aí, gente, ó, como eu tenho um tempinho. Sua consideração sobre esse Lean, Mauri. Esse Lean, o que você achou da introdução do Lean na TI, junto com você articular outros frameworks, como as melhores práticas do Agile, combinar isso com Agile, combinar isso com DevOps e produzir o seu modelo operacional e o seu modelo de gestão tática e a sua estrutura, estratégia, reformulando a cultura para produzir um desempenho diferenciado. Eu achei isso fantástico, né? Juntar todos esses elementos, né, nesse jogo, né? E ainda tem mais um último, né, elemento que você falou aí, que depois que tu bota em operação, não é só, ó, coloquei em operação, tá lá. Nada. Tem um negócio chamado compliance, né? Tem um negócio hoje atual chamado LGPD, que você precisa olhar. Então, a tua operação, ela é fundamental na entrega de valor para o cliente. Não esqueça que eu fiz toda uma construção, entrei DevOps, não sei o que, fez um produto, tá aqui, tá entregando ali. Nada, você tem que continuar olhando aquilo, continuar melhorando, continuar modificando, continuar adaptando para que os valores, né? Porque às vezes tem valores que não são percebidos para o cliente. Eu atender um compliance, atender um LGPD é um valor invisível para o cliente, mas eu sou obrigado, por questões de legislação, a entregar esse valor, não vazar dados, enfim, tem um bocado de coisa ali. E essa junção de todos esses frameworks aí, todas essas teorias, é fantástico, tá? Muito bom. E a ideia nossa aqui, gente, é de compartilhar com vocês as experiências práticas que a gente tem visto dar resultado, né? Aquilo que não funciona, e eu queria só finalizar essa conversa justamente isso. Pensem fortemente na cultura e pensem como você pode tirar efeitos negativos. Eu queria colocar aqui um exemplo em que, por exemplo, numa empresa, o que nós fizemos foi simplesmente, junto com a liderança, junto com os grandes líderes, que faz parte do board, foi o seguinte: olha, você vai precisar mudar a cultura. E para quebrar alguns silos, ele primeiramente fez o seguinte: antes de eu mudar para esse modelo de liderança, eles diziam, nós precisamos mudar algumas coisas. E eu preciso mudar a minha estratégia de tomada de decisão. Isso foi feito um desenho curto. E, ao mesmo tempo, eu trabalhei a capacitação dos meus gestores para um modelo de liderança servidora. Nem todo mundo se adaptou e nem vai se adaptar em empresa nenhuma. Como se diz, mudanças em posições estratégicas devem ocorrer, como mudança em gestores, e como disse o André Fatala, quando ele contrata um desenvolvedor, ele testa por 2, 3 semanas. Se não está dentro do padrão, demita rápido. As empresas hoje têm que ter essa capacidade de, eu preciso de um time que esteja de acordo com os valores, conceitos e propósitos da empresa, que a empresa crie o ambiente necessário para isso e que a transformação cultural ela venha com força para fazer essas inovações. Um time tem que ter coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Se eles estão coerentes com o que é da sua empresa, se a sua empresa tem isso. O que é coragem?
Coragem, por exemplo, vamos dar um exemplo. Olha, eu preciso de uma liderança servidora para me poder implementar o Scrum na minha gestão de TI. Se você não tem, no nível da liderança, coragem para assumir que você tem um problema de silos e você não tem coragem para poder pegar um diretor de marketing, um diretor de vendas e colocar junto com um diretor de TI e a coragem de nós temos que resolver esse problema, de como é que vão ser vistas as coisas. Então, coragem é isso. Coragem não é uma retórica. E se dentro do time você não tem condições de facilitar o crescimento e a liberdade de expressão de cada um, veja bem, você está colocando um time dentro de um ambiente em que falar não é muito saudável às vezes, né? Expor a sua opinião é arriscado. Então, se você não atuar facilitação, atuar fortemente com walk the talk e um compromisso com os valores, isso não pode ser mais um papel de parede. Eles têm que refletir isso. Na articulação do Spotify, o que acontece? Primeiro, eu vou só detalhar rapidamente a gestão do Spotify para a gente entender o tanto que, em princípio, é importante. O Spotify criou uma estrutura de cada time, cada squad desse aí, é uma mini startup, tem um grande nível de liberdade. Mas, primeiro ponto, quando se fala em autonomia de time, você não pode ter 100% de autonomia. 100% de autonomia significa que o time faz o que quer, como quer. Beleza? Então, se ele faz o que quer, como quer, você passa a ter 100 startups dentro da sua empresa, cada um mandando numa direção. Então, e isso perde o significado de corporação. Para isso, eles criaram a ideia do capítulo. E a segunda coisa, criaram um guarda-reio. Qual que é o guarda-reio? Todo time tem uma missão de longo prazo. Então, se você olhar aqui na direita, na parte de cima, o product owner, e eles, né, eu vou cuidar do aplicativo Android, por exemplo, esse primeiro time aqui, e eles vão estabelecer OKRs para isso, né, baseado nas expectativas estratégicas. Então, eles são extremamente autônomos, mas são extremamente também preocupados em manter uma integração corporativa. E cada time pode usar a tecnologia que quer, seja Scrum, Kanban, etc. e tal. Mas um dado importante, essa mudança para esse modelo do Spotify aconteceu depois deles viverem 5 anos como sendo uma empresa Scrum, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando foi ser feito agora o IPO da Spotify, a Spotify é um case de sucesso do i24, está na Axelos, porque eles tiveram que usar uma estruturação que desse compliance, que desse garantia, que desse mercado, como o Mauri colocou, para garantir o sucesso. O segundo olhar, que está dentro dos valores e princípios. Se você olhar aqui, cada squad avalia e tem a liberdade de dizer como é que está a qualidade de aspectos essenciais de cada um dos seus, tanto no nível de processos, pessoas, e com isso você tem que garantir o que se chama de sustentabilidade. Não adianta puxar a régua o tempo todo exigindo aumento de velocidade se você não cria um ambiente saudável. As pessoas esquecem de uma frase do Jeff Sutherland. Scrum é para criar um ambiente de felicidade. Então, se nos seus propósitos, no princípio, está a equipe mais incrível de obter resultados fantásticos, você vai trazer pessoas que você vai criar um ambiente físico agradável, um conjunto de valores e o mais importante, o walk the talk. A liderança tem que andar dentro daquilo que ela prega. Acabou, não tem como ser diferente. Os princípios são fundamentais. E o mais fundamental é o exercício do princípio na prática. E entender que modelos diferentes podem contribuir para o seu resultado, desde que você esteja preparado e tenha capacidade para isso. Porque no Brasil é o seguinte: todo mundo está fazendo squad, eu sou agora do squad e tal, sou ágil. Só que não. O gerente ainda está enxuxando a bucha, tá ferrando o tempo todo, e você não conseguiu fazer o mais importante, que é do Lean, gente. Preocupar com o fluxo. Como é que vem as demandas, como é que eu realizo a demanda e como é que eu entrego demanda. Como é que é a cadência disso, como é que eu consigo manter cadência. Esse é o sucesso. Porque não adianta você ter um time ágil extremamente rápido se o seu time que está lá no portfólio está ruim, fica esperando demanda. Ou não adianta você... Outra coisa, as pessoas confundem. A saída do Scrum chama-se output. É uma saída de um produto. Não está desenhado dentro do Scrum o outcome, o valor para o cliente. Você só sabe do valor para o cliente quando o Product Owner realizar, fazer o release e colocar aquilo em produção. Aí você vai ter a percepção
de como o usuário identifica aquilo. Então, esse ciclo de feedback, a maestria está em ajustar esse ciclo de feedback. Releases adequados, no time para o marketing adequado, casado com uma gestão de release, planejamento e descoberta do produto. O produto não está pronto, você está trabalhando no escuro. Então, é a sensibilidade de entender a jornada do cliente, reavaliar com design thinking toda a construção disso, e aí você produzir a estruturação da sua empresa para ter excelência. É o sangue. Mas todas as áreas casadas. Quem faz isso com maestria? Toyota. Quem faz isso com maestria? Várias empresas. E é claro, esse modelo da Spotify, o próprio pessoal da Spotify diz de algumas coisas que como eles resolvem conflitos. É a questão do princípio, valores que guiam uma empresa com propósito, já diferenciado, já está aprovado, o mercado tem aí milhares de exemplos, e é o futuro. Você não adaptar e não querer isso, ok, é um direito, business. Mas não quer dizer que você vai ter o resultado, e nem que vai ser capaz de competir. No mais, gente, eu acredito que a gente encerra por aqui. O tempo já passou, esgotou, mas foi muito bom. Agradeço demais a participação de todos aí em compartilhar, né? Ou seja, era uma sessão que eu sempre faço com aula, a gente conversa bastante. Falei, vamos fazer mais ampla aqui para todo mundo acompanhar e tal. Para mim foi muito rico, tá? Muito conhecimento que chegou para mim. Então, eu espero que para todos também, tá? E no mais, agradecer a participação de todos, agradecer você, a Áureo, por compartilhar conhecimento conosco, tá? Então, muito obrigado a todos. Espero que tenha levado vocês à reflexão de coisas que vocês vão ter que trabalhar na empresa de vocês. Nós não somos dono da verdade, não existe certo e errado, a gente está trazendo um pouco da experiência para que vocês possam refletir e, de repente, isso dar um insight que possa ser interessante no seu ambiente. Eu tenho que cuidar desse ponto, eu tenho que olhar, eu tenho que criar uma liderança servidora para não me dar tanto impedimento e sacrificar meus times ágeis. Legal, gente. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.